Oi, eu sou o Gustavo, vocês verão meu resumo sobre a independência do processo de independência do Brasil. Falou! A independência do Brasil foi declarada em 1822. E esse acontecimento está diretamente relacionado com os eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil experimentou em seus grandes centros um grande desenvolvimento resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Essas e outras medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país, como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato integrante do Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da família real para o Brasil resultou em grande aumento de impostos e interferindo diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente. 3 anos depois de lidarem com ela, o rei Dom João VI teve de lidar com as insatisfações em Portugal, que se manifestaram na Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do processo de independência do Brasil. Portugal viveu uma forte crise, tanto política quanto econômica, em consequência da invasão francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal, por causa das transformações que estavam acontecendo no Brasil. Sobretudo, com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado em medidas de Dom João VI. Esse processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência do Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas e instituição surgida com a Revolução do Porto tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como Rio de Janeiro. A exigência do retorno de Dom João Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal, e a reação decorreu de criação do Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante a audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado com isso, Dom Pedro disse as palavras que entraram para a história do país. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822 foi decretado o Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil, com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação da eleição para a formação de Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as cortes de Portugal já não teriam validade, aqui conforme determinava o Cumpra-se, e, além disso, emboscava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país com a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliáveis. Não sei falar isso aqui. E prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas
em vigor no Brasil, e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina, a convenção da necessidade do rompimento com Portugal, e em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro, na altura de São Paulo, quando estavam próximos do rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem da independência, com grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovam o grito do Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência no Brasil. Esse processo não acabou com o processo de independência. Esse processo se estendeu até com uma guerra de independência. Você viu meu resumo sobre o processo de independência do Brasil? Obrigado por assistir. Tchau.